Você precisa desenvolver a habilidade de liderança. Olá, eu sou Mário Franco, sou agente do bem e eu estou aqui para falar sobre como descobrir o seu propósito de vida. E para descobrir o propósito de vida, isso passa pelo desenvolvimento da habilidade de liderança. Nós do Movimento Agentes do Bem temos muito interesse que você desenvolva sim essa habilidade, descubra o seu propósito. Então, eu fui pesquisar na internet, para saber o que os dicionários falam a respeito do que é líder, de como é a definição de um líder. Então vamos lá? Bom, eu digitei aqui na inteligência artificial e aí apareceram aqui algumas definições que eu achei interessante. Então, por exemplo, dicionário Aurélio. Líder é o indivíduo que chefia, comanda, orienta ou coordena um grupo, partido político, empresa, e eu posso acrescentar aqui entidades, organizações, movimentos, projetos. Então, toda pessoa que está à frente, que chefia, que comanda, é um líder, né? Ele está ali para direcionar, para liderar. Segunda definição aqui, pessoa ou entidade que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros, também se define como líder. Ou primeiro colocado em uma competição, ou em uma disputa, ou num ranking, certo? Então isso daí é a definição de liderança de acordo com o dicionário Aurélio. Esse outro aqui, líder é aquele que chefia, que dirige, que guia. Segunda definição desse dicionário, pessoa que exerce influência sobre outras. Então, não necessariamente alguém que tem um cargo, mas o fato dela exercer influência. Como disse lá antes, né, aquela pessoa que influencia uma opinião, por exemplo. Indivíduo que ocupa uma posição de destaque numa competição ou atividade. Então, a pessoa que está à frente, né? Geralmente o líder é alguém que está numa posição de destaque. Vamos ver outro aqui. Pessoa que lidera ou dirige um grupo, então dá direção, certo? Que lidera ou dirige um movimento, uma organização, como eu disse antes. Um chefe de grupo, de partido político, de empresa, ou pessoa que é um modelo ou um exemplo a seguir. Então o líder, independente dele querer ou não ser líder, ele exerce, ele tem um modelo a ser seguido. Então existem pessoas que são líderes em áreas específicas. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma opinião muito forte, muito bem definida sobre um assunto. Naquele assunto as pessoas costumam seguir quem tem uma definição muito clara, quem é mais, quem está bem decidido naquela área, certo? Hawais, aquele que ocupa a posição de comando, um chefe. Chefe também é líder. Nem todo líder é chefe, mas todo chefe, ele deveria, né? Ele, por definição, ele é um líder. Pode ser que ele não haja como um líder, mas ele é um líder. Independente de como ele chegou lá, ele é um líder. Tanto é que a Bíblia, ela orienta assim, orai pelas vossas autoridades, né? Porque não necessariamente ele cumpre todos os requisitos de ser um líder, mas pelo fato de ele ser um chefe, né? Um chefe de Estado, ter ali um governo, a Bíblia orienta que ore por ele, né? Então, ainda no Hawais, pessoa que exerce influência sobre o comportamento ou mentalidade de um grupo. É a mesma coisa de influência, né? Então, às vezes, o grupo tem uma mentalidade, tem uma pessoa que vai lá, faz um discurso, fala alguma coisa e muda a mentalidade daquele grupo ali, né? Então, isso também é um tipo de líder. E, por último, o indivíduo que se destaca em determinada atividade ou setor. Então, empresa tal, líder no ramo de tal coisa. Então, ele é líder, porque ele está numa posição de destaque. Aí também, eu fui pesquisar na Bíblia sobre a questão da liderança. O que é um líder necessariamente, né? Ou quais são as orientações práticas, né? Porque nós do Movimento Agentes do Bem, nós prezamos para que as coisas sejam práticas, sejam algo que eu consiga fazer. Então, tem muitas definições, filosofias, as pessoas criam, né? Colocam muitos exemplos e tudo mais.
Mais um exemplo que eu achei muito interessante, que é a orientação do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, de como ele deveria ser e se portar. E automaticamente também que tipo de pessoa ele deveria escolher para trabalhar na casa de Deus. Então vamos ver aqui o que diz a Bíblia sobre o que é um líder. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala aqui, ó, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele está dizendo assim, se alguém tem o desejo de seguir no ministério, claro que religiosamente a gente acha que é só aqueles que querem se dedicar de tempo completo, né? Mas ele está falando daqueles que desejam levar a sério. Por quê? Porque, e daqui a pouco você vai ver em textos posteriores, a gente gostaria, né, de que a Bíblia só falasse de pessoas perfeitas, né? Às vezes a gente tem essa impressão. Assim, a Bíblia fala de muitas coisas, sim, ela fala de tudo, na verdade, né? Então ele está falando aqui porque existem pessoas que estão na igreja que vão levar a sério e existem pessoas que não vão. Essas pessoas que vão levar a sério serão líderes, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então aqui ele começa a definir. Se você for pegar uma definição de líder lá fora, pode ser que existam várias filosofias, mas a questão de líder dentro daquele que é crente, que resolveu seguir a Cristo, né, que resolve seguir os princípios bíblicos, então ele precisa ser irrepreensível. O que é isso? Ele não pode ter uma atitude que as outras pessoas precisam o tempo todo estar chamando a atenção. Ou seja, não pode ser uma criança, né? Não pode ser um crianção. Então, essa pessoa não deveria liderar, né? Ele precisa ser irrepreensível. Mas aqui não é para dizer quem não pode, é dizer o que eu preciso buscar no líder e como ele pode ser. Então, pode ser que uma pessoa queira liderar ou tenha um chamado e ela ainda é repreensível, e aí ela precisa se tornar irrepreensível. Marido de uma só mulher, ou seja, não pode ter mais de uma esposa, né? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, então não dá para passar em cada um deles, mas tem que ter domínio próprio, tem que ser uma pessoa lúcida, que consegue formular um pensamento, tem que ser alguém modesto, né? Não pode ser alguém ganancioso, alguém que quer muito mais além do que tem, que queira o que é do outro, né? Hospitaleiro, aquela pessoa, naquela época era muito importante, né? Porque tem que aprender, naquela época e hoje também, né? Aprender a receber as pessoas, né? Se não em casa, mas também na igreja, né? Apto para ensinar, então o líder ele precisa saber passar uma informação, saber passar uma instrução, ele não pode ser uma pessoa bruta, né? Que ele aprendeu, agora todo mundo tem que aprender do jeito dele, e ele distrata todo mundo, e quem não sabe é tudo... enfim, então ele tem que ser apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordado. Por que não dado ao vinho? É outra coisa que quem é muito religioso, né, gostaria até de apagar. Eu, Mário, eu não tomo bebida alcoólica, nenhuma. Mas a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica, ela proíbe o embriagar-se, é diferente. Entretanto, por nós sermos uma sociedade muito descontrolada, os crentes resolveram não beber. Então parece que está na Bíblia para não beber. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa não pode ser dado ao vinho. Ou seja, ter como vício, né? Aquela pessoa quando começa a beber não para mais. Então eu, Mário, prefiro não tocar nessas coisas. Eu prefiro não me colocar nessa posição. E a orientação que eu dou também para quem pergunta. Mas é pecado beber? Não. Mas é pecado embriagar-se. E também o que você faz quando se embriaga continua sendo da sua responsabilidade. Tem gente que acha que assim, não, né, eu bebi e tal. Então o líder, ele deve ter esse cuidado, porque, por exemplo, por que eu não tenho bebida alcoólica em casa, né? Então, vamos supor, eu discipulo pessoas, eu recebo gente, eu recebo pastores, eu converso com as pessoas, eu faço estudo bíblico. Então imagina a pessoa tá em recuperação, tá ali tentando vencer o vício da bebida e tudo mais, e aí chega e na minha geladeira tem um litro de vinho. E aí ele chega e fala assim, se o Mário pode ter, eu também posso ter. E aí ele pega e tem lá
na sua geladeira também. Só que eu sei me controlar e ele não. E aí? Então, esse é um dos tantos motivos, né, de eu não concordar da pessoa tomar Bíblia. Mas não que a Bíblia esteja condenando. Estou falando a opinião do Mário. Não violento. Esse violento aqui não é só uma pessoa, lógico, ele não pode ser violento com a sua família. O líder não pode ser violento com as pessoas. Mas a violência que ele está falando aqui não é só uma pessoa que necessariamente vai às vias de fato, né, no braço e tal, mas tem gente que tem uma comunicação violenta. O jeito dele falar é um jeito violento, né, um jeito que agride as pessoas. Quando ele vai falar, ele tem uma língua pesada, ele não consegue medir as palavras, né? Então o líder ele tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque quando você tem uma posição, exerce influência, está ali para abençoar, pode acontecer de esse líder desmotivar uma equipe, desmotivar uma pessoa, afastar alguém de Deus, né? Porque a pessoa fala, puxa, se as pessoas de Deus são assim, imagina, né? Então, isso é um grande problema. O líder não pode ser violento, não pode ter uma comunicação violenta, não pode ser uma pessoa muito reativa, né? Que qualquer coisa ele está se zangando, está perdendo a paciência, perde o controle. Então, Paulo está falando sobre isso. Inimigo de contendas. O que é isso? A pessoa, tem gente, né, eu já ouvi essa frase, que ele fala assim, eu apago gasolina com fogo. Ou seja, se algo está pegando fogo, eu boto mais lenha ainda, eu boto mais combustível, né? Eu dou um jeito para que a situação se agrave ainda mais. Então, o líder não pode ser assim. O líder é aquela pessoa que apazigua, aquela pessoa que chega e ele procura uma forma de acalmar os ânimos, né? Ele é inimigo de contenda. Não é só que ele não cria, é que ele não aceita, entende? Ele faz de tudo para acabar com as contendas. Fala aqui também não avarento. Então, um líder cristão ele não pode ser uma pessoa que tem dó das coisas, né? Que a crença da escassez, a escassez na vida dele é muito comum. Então tá aí, ó. Que governe bem a própria casa. Então talvez você está assistindo esse vídeo, você está falando assim, eu sou agente do bem, eu quero me tornar, eu fiz o curso e tal, mas eu quero assim para empreender, para fora. E uma coisa que a gente entende a liderança cristã, ela começa com autoliderança, né? Ou teoliderança, né? Seria uma liderança divina na sua vida. Então, muita coisa que você pode não concordar, mas não discorde da Bíblia, você pode discordar do Mário. Talvez você discorde uma interpretação, talvez você discorde, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você discorda de Deus, como você vai trabalhar com Ele, entende? Então, você precisa procurar uma forma de entender e de você ter um alinhamento com Deus a respeito daquilo que você entende ser o certo, ser a vontade de Deus. Então, mesmo que eu fale para um empresário, eu preciso perguntar para ele como vai a sua casa. Você está governando bem a sua casa? Porque muitas vezes a pessoa monta um negócio, mas a casa pesa sobre os outros, sobre a esposa, sobre os funcionários, sobre, enfim, dependendo aí do contexto, né? Sobre os pais. Então, essa pessoa ela precisa governar muito bem a sua casa. Muito bem não, ele está dizendo bem, né? Não vamos colocar a palavra onde não tem. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, não é porque vai disciplinar que tem que ser desrespeitoso. Então, os filhos eles precisam se disciplinar. Disciplina aqui não quer dizer uma punição por algo que fez. Disciplina também quer dizer a respeito daquilo do dia a dia, de como fazer as coisas, né? De ser alguém disciplinado. Seus filhos precisam ser alguém que tem um direcionamento. Eles sabem para onde estão indo, eles sabem o que devem fazer, eles sabem como dividir o dia. Então, quem faz isso? O líder. Que líder é esse? O chefe da casa, né? No caso aqui, o pai. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, muitas vezes a pessoa quer ser líder na igreja e não governa bem a sua casa. Então, assim, por quê? Né? Por que eu não posso fazer isso? Então, aí está a resposta.
Não seja neófito. Eu sei que essa palavra é nova para alguns, mas neófito é alguém que é muito imaturo, que é novo na fé, que não tem tempo ainda, né? Não sabe direito ainda, não conhece os preceitos da fé, né? Não firmou ainda. Então, essa pessoa não deve liderar, ela precisa amadurecer. Essa é a palavra. Inclusive, 1 Coríntios 3 fala sobre isso, né? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ensoberbecer é algo que você vai lidar o tempo todo sendo líder. Por quê? Porque quando você adquire uma habilidade, quando você ganha um destaque, o diabo ele vem um sentimento, vamos chamar assim o mal, né? Mas o mal, o pensamento, o espírito do mal, entendeu? Ele vem para falar assim, agora você mudou de nível, você está num outro patamar. Então, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela corre o risco de se ensoberbecer. Quando ela prega pela primeira vez na igreja, né? Então imagina, a pessoa está lá alguns meses ou ano e tal, o pastor dá uma oportunidade, ou então ele teve uma grande experiência com Deus, e ele vai contar, e as pessoas começam a elogiá-lo, e ele toma aquela glória para si, e ele se ensoberbece. E aí o que acontece? Ele agora não vai mais depender de Deus, ele vai começar a achar que ele é alguma coisa sem Deus, entende? Então a soberba, ela é o caminho para a queda, é um caminho certo. Uma pessoa soberba, ela com certeza vai cair. Não é que talvez ela vai cair, ela com certeza vai cair. Então, aqui por que o neófito corre esse risco? Porque ele não sabe ainda lidar com essas coisas. Ele veio do mundo, ele ainda tem a visão do mundo, então, no mundo, quando você faz alguma coisa, você conseguiu. No reino de Deus, quando você faz alguma coisa, Deus fez através de você. A misericórdia de Deus te alcançou, a graça te cobriu e Deus te usou, entende? Sem Deus, mesma coisa de nada. Mesma coisa de você ter um brinquedo sem pilha. Então ele não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa você ter um carro sem motor, sem gasolina, sem pneu, entendeu? Ele não vai para lugar nenhum, mas ainda assim é um carro. Então você é um ser humano e tem muito valor quando você tem Deus no coração. Sem Deus, enfim. Então a soberba é um caminho certo. Por exemplo, pega aí, se você é um empresário, por exemplo, e você é cristão, ou pelo menos você quer seguir, né, nessa linha de aprender, saber o que Deus diz a respeito da liderança cristã, e veja as empresas que quebraram no seu setor. O que aconteceu? Em algum momento a soberba tomou conta do coração das pessoas que dirigem a empresa. Nós somos muito bons, nós somos os melhores, não que ser o melhor seja ruim, mas assim, quando isso é fruto de soberba, não de qualidade, é uma queda séria. Então, o que derruba uma pessoa é essa questão do egoísmo, da autossuficiência, eu não preciso dos outros. Isso não é só uma questão empresarial, em qualquer lugar. Você tem lá um funcionário que é muito bom, que resolve tudo e tal, e ele cresce, você dá aumento e tal, mas dali a pouco ele começa a destratar os outros. Se antes ele ajudava, agora ele não ajuda mais as pessoas, né? Ele já não tem... Se alguém vai tentar ensinar alguma coisa nova para ele já não aprende mais, porque afinal de contas ele sabe tudo, ele é o melhor. Então, a soberba é realmente um prenúncio da queda, certo, é um prenúncio certo. Não tem como uma pessoa ser soberba e se manter na liderança e se manter bem, ele sempre vai cair. Incorra na condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? É a principal ferramenta que o diabo usa. Qual é a condenação do diabo? Primeiro, ele condena a mente da pessoa. Você já percebeu que tem gente que está assim, tem vezes, né? Que você está assim, numa boa, você está tranquilo, está no descanso de Deus, né? Você alcançou o entendimento da graça, você está vivendo na graça e de repente você se sente mal. Você se sente mal pelo que você tem, ou pela vida boa, ou pelo casamento feliz, ou por alguma coisa.
e você se sente condenado. Quem passa muito por isso e cede, porque todos nós passamos por esse momento de se sentir, mas quem cede a essa condenação é um neófito, é uma pessoa que ainda não cresceu, ele ainda não entendeu que tudo aquilo é fruto daquilo que Deus tem. Então ele se sente condenado, ele fala, não, eu preciso fazer mais, eu preciso... Entenda, quando isso é fruto de condenação, não é bom. Então uma pessoa, eu quero trabalhar mais na igreja. Por quê? Não, porque eu me sinto condenado. Não é bom. É bom que você se sinta grato, é bom que você, enfim. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vou correr um pouquinho aqui, para você entender, porque ele está dando várias orientações. Né? Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, falando tudo isso, né? De uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Então, como eu falei, né? Depois as pessoas dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens, né? De fato, inspirados por Deus, né? Mas assim, se nós fôssemos, ou se nós pudéssemos mudar a Bíblia, com certeza essa era uma das coisas que a gente mudaria, né? Se a gente não gosta de bebida, a gente ia tirar isso daqui, mas é que ele não está dizendo que a pessoa não pode beber, está dizendo que ele não pode ser inclinado a muito vinho, né? Então a pessoa não pode ter isso como hábito. Não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados. Eu quero me deter aqui, só faltam mais 3 versículos ali. Experimentados é assim, são pessoas que já demonstram frutos, que ela já tem um testemunho, que você viu um tanto de qualidades, né? Então, assim, há uma necessidade de que a pessoa tenha bom testemunho da igreja, né? Eu diria até assim, olha, dentro daquele ciclo de 7 anos, né? Se for o caso, depois a gente pode até falar sobre isso, mas dentro do ciclo de 7 anos, é interessante que uma pessoa ela deve ser considerada após o 3º ano, né? Ou no início ali do 3º ano. O que eu quero dizer com isso? O ideal, por exemplo, você está em uma dúvida, né? Uma dúvida muito comum. Devo ou não devo aceitar fulano como sócio da minha empresa, né? Então Paulo já orienta, né? Para você não fazer aliança com pessoas que não são crentes, porque os valores são diferentes. Mas uma das questões aí também é que seja experimentado, ou seja, eu tenho uma noção de como essa pessoa é. Não quer dizer que ela tem que ser perfeita, mas eu tenho que saber como ela reage, como ela trata os funcionários, por exemplo, né? Já pensou você fazendo aliança com alguém que destrata os funcionários? Olha que coisa ruim. Então você tem que ter um tempo de estar andando com a pessoa. Acho que essa é a palavra que se encaixa aqui da melhor forma, que é experimentar daquela pessoa que você já anda com ela e você já sabe quem ela é, a igreja já conhece ela, né? Não pode ser um líder qualquer, tem que ser alguém que a igreja conheça. Que se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato, né? Então, esse daí é interessante. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Penúltimo versículo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois, se desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Então, eu queria compartilhar isso com você. Dentro do tema de liderança existe muito assunto para a gente tratar. Esse, então, é um dos textos que mais traz clareza para as perguntas que a gente tem, né? Como deve ser a característica, ou como devem ser as características de um líder cristão, né? Que tipo de decisão eu tenho que tomar? Como eu tenho que ser? Essa é uma pergunta que a gente se faz muito. E esse texto, ele mostra claramente sobre isso, certo? E no movimento Agentes do Bem, a gente preza muito pela habilidade de liderança. Como você viu, são habilidades a serem desenvolvidas e que nesse patamar aqui de você ser um líder cristão de excelência, você só consegue junto com Deus, certo? Porque nossa missão é multiplicar agentes do bem. E nós entendemos
que você multiplica de acordo com a semente. Como é que é a semente? Então, um agente do bem, ele vai multiplicar outro agente do bem, e aquela pessoa que está chegando, ela vai olhar para aqueles que já estão. E esses que já estão no movimento, eles vão ser parâmetros, né, de avaliação, de conduta para quem está chegando. Então, o jeito que nós somos hoje no movimento vai nortear muito das atitudes daqueles que vão chegar no movimento. Então, por exemplo, por que eu falei para você que eu Mário, né, eu não sou a favor de ter, por exemplo, vinho, né, de ser dado ao vinho, de beber, de ter bebida alcoólica em casa e tal. Imagina que a gente multiplica novos agentes do bem, tem novos cursos, novas turmas, novas pessoas e tal, e a gente faz uma comemoração e lá tem bebida alcoólica. Então, como seria, né? Então, por uma questão de testemunho, por uma questão de multiplicação, por uma questão de respeito àqueles que têm dificuldade com algo que não conseguem se controlar, a gente não usa, certo? Então, a gente usa outras coisas. Mas não quer dizer que tem gente que é totalitarista, né? E que é assim, não, mas suco também faz mal, com açúcar, com adoçante, com conservante e tal. A gente não está menosprezando as coisas, a gente está dizendo que algo faz tão mal que é melhor não ter por perto, certo? Mas não quer dizer que todo o restante você pode comer à vontade, né? Inclusive, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é você precisa cuidar da sua saúde, porque a primeira liderança que você tem que exercer é sobre você mesmo. Então a gente está chamando as pessoas e colocando, olha, esse é um processo, mas você precisa crescer nesse processo. Então, você precisa cuidar de si mesmo, né? Você precisa exercer a autoliderança. Antes de liderar os outros, eu preciso me liderar. O que eu acho que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas que eu de fato tenho que fazer e não estou fazendo? Então, tudo isso é importante, certo? Eu quero deixar claro, então, essa missão, né, que a gente está falando aqui, que é de multiplicar agentes do bem. O objetivo do movimento é esse. A autoliderança é essencial, por isso estou gastando esse tempo todo aqui falando para você sobre essa autoliderança, tá? E eu quero que você coloque aí no comentário, né? Eu gravei esse vídeo para postar aqui nas redes sociais. Coloque aí nos comentários o que mais te chamou a atenção, né? Se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.